Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula do curso Conhecendo a Fé Católica. Nessa 10ª aula, nós estudaremos sobre a comunhão dos santos, que é um assunto importantíssimo para compreendermos a fé católica e para desmitificarmos várias mentiras e calúnias e até mesmo ideias erradas que os protestantes possuem dessa comunhão dos santos. Nós mostraremos aqui que comunhão dos santos não é espiritismo, não é conversas com mortos, não é contatos com defuntos, não é contato com almas vagantes pela terra. Isso é espiritismo, isso é condenável pela Igreja Católica. A comunhão dos santos, além de bíblica, ela é fundamentada também na história da Igreja, nos escritos dos primeiros pais, dos grandes teólogos e pensadores cristãos que viveram nos primeiros séculos, na era pós-apostólica e até mesmo da era apostólica. A comunhão dos santos é uma doutrina apostólica e católica, é uma doutrina cristã e faz parte do credo apostólico, quando professamos, creio na comunhão dos santos. E muitos protestantes históricos professam e subscrevem o credo apostólico e rezam, creio na comunhão dos santos, mas não creem. Creem uma comunhão dos santos deficiente, uma comunhão dos santos limitada, uma comunhão dos santos limitada somente a esta vida, somente a este mundo, somente a essa igreja que nós temos na Terra, ou as comunidades protestantes, as denominações. Nós veremos nesse curso que a comunhão dos santos ela se estende além dessa vida. Ela é uma comunhão total do corpo inteiro de Cristo, de todo o corpo de Cristo, de todos os membros, quer nessa vida, quer na outra vida. E isso não fere em nada a nossa fé cristã. Pelo contrário, isso confirma cada vez mais. Bom, na última aula nós estudamos sobre os dogmas marianos, estudamos sobre a grandiosidade da Virgem Maria, como que a Virgem Maria era vista pelos primeiros cristãos, como seus dogmas são embasados nas Sagradas Escrituras. E surge aquelas dúvidas, né? Que os protestantes sempre argumentam, mas por que rezar a Ave Maria? Por que orar a Maria se eu posso orar diretamente a Deus? Por que pedir intercessão de Maria se Jesus é o nosso único intercessor? Eles até confundem essa questão de intercessão, porque a Bíblia não diz que Jesus é o nosso único intercessor, ela diz que ele é nosso intercessor. Mas ela diz que ele é nosso único mediador. E eles ainda confundem essa questão de mediador e intercessor. E isso é uma questão que não deve ser confundida. A intercessão dos santos ela é algo completamente natural, partindo de uma única premissa. Se formos abolir a doutrina da intercessão dos santos, nós teremos que aboli-la por completo. Logo, nós não poderemos nem orar uns pelos outros. Se Cristo é o nosso único intercessor e mais ninguém, o que nós fazemos então orando uns pelos outros? A Bíblia se contradiz quando diz que nós devemos orar por todos os homens? A Bíblia se contradiz quando diz que nós devemos fazer intercessões e súplicas a todos os homens, por todos aqueles que se encontram revestidos de autoridade, por todos os irmãos, principalmente pelos da fé? E a nossa prática de oração uns pelos outros, de intercessão, é o quê? Se não a intercessão dos santos também. Então, quando eu oro por você, você ora por mim, nós oramos uns pelos outros, nós estamos participando, de certa forma, da intercessão dos santos. Só que essa é apenas uma parte dessa intercessão. A parte da igreja militante, a nossa parte. Mas lembremos que a igreja ela tem 3 estágios. A igreja triunfante do céu, igreja militante da terra e igreja padecente do purgatório. Nós iremos estudar sobre o purgatório mais adiante. Então, se a igreja ela tem essas 3 partes, formando um só corpo, obviamente, aqueles que estão no céu continuam fazendo parte do corpo de Cristo.
assim como os que estão na terra, sendo que os que estão no céu e alcançaram a salvação e a vida eterna de forma definitiva, estão gozando da alegria de estar diante de Deus e de poder interceder por nós. Ou seja, nós precisamos muito mais da igreja triunfante do que a igreja triunfante precisa de nós. Ou seja, os membros da igreja triunfante, que faz parte do mesmo corpo de Cristo que nós fazemos, intercedem por nós. Eu vou provar isso na Bíblia. Os membros da igreja padecente do purgatório precisam de nossa intercessão. Ou seja, se nós podemos orar uns pelos outros nessa vida, por que não podemos orar uns pelos outros também após essa vida, na vida eterna? Então, o primeiro ponto que nós devemos desmitificar, né, é aquela ideia protestante de que depois da morte a alma está inconsciente. Que depois da morte a alma está em estado de sono, né? O sono da alma, está dormindo. Sendo que quando a Bíblia diz dormir, quando vai se referir às pessoas já falecidas, ela não quer dizer que as suas almas estão inconscientes, mas quer dizer que o seu corpo descansou dessa vida terrestre. Ou seja, que ele morreu fisicamente. Porque existem dois tipos de morte, a morte física e a morte eterna. Para quem participa da morte física, que são todos os seres humanos, que todos irão morrer, ainda resta ou a vida eterna ou a morte eterna. E quem morreu eternamente, quem foi condenado, quem morreu em estado de pecado, provará a morte eterna. E por eles nós não podemos fazer nada de fato. A igreja não ensina que nós podemos tirar almas do inferno. O inferno e o céu são estados eternos, imutáveis. Quem está lá não poderá sair. Quem foi condenado não poderá deixar de ser. Quem foi salvo não poderá deixar de ser. O único estado transitório é o purgatório, sendo que o purgatório não é um estado intermediário entre o céu e o inferno, mas é um estado de purificação para aqueles que já estão salvos e serão salvos na visão beatífica e já têm a vida eterna. Ou seja, no purgatório não tem condenados, somente salvos, somente aqueles que morrem em estado de graça, porém ainda não estão plenamente purificados. Nós estudaremos sobre isso nas próximas aulas. Então, nós precisamos desmitificar essa ideia do sono da alma. E a Bíblia refuta essa ideia. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele deixa bem claro que esse sono da alma não existe, porque após a morte, aqueles que morrem em Cristo possuem a vida eterna, estão vivos, muito mais vivos do que nós. Que eles têm a vida eterna, nós ainda só temos a vida passageira dessa terra. E lutamos para alcançar a vida eterna. Lucas 20, capítulo 20, versículo 37 a 38, Jesus discutindo sobre a ressurreição, com aqueles que não acreditavam na ressurreição, ele vai dizer, ora, se os mortos não ressuscitam, também Moisés indicou na passagem da sarça, quando diz, ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés indicou na passagem da sarça, quando diz, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para ele todos vivem. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está usando um argumento o seguinte, para aqueles que não acreditavam na ressurreição. Bom, se os mortos não ressuscitam, se os mortos, se uma vez que a pessoa morre, acabou e já era, não tem mais nada após isso. Bom, se os mortos não ressuscitam, Moisés mentiu. Porque Moisés disse que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. E como que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó se eles estavam mortos? E ele responde, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, Jesus está dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E ele vai deixar isso um pouco mais claro na próxima passagem que eu lerei de Lucas, capítulo 16, sobre o rico e o Lázaro. As almas daqueles que falecem estão conscientes, sejam no inferno
sejam no céu, sejam no purgatório. Estão plenamente conscientes de seu estado e de sua vida. Bom, Jesus ele vai fazer uma parábola sobre o rico e o Lázaro e ele vai explicar a realidade dessa vida após a morte, dessa vida da alma em tormentos ou em alegria. E é bom a gente destacar que a morte nada mais é que a separação da alma e do corpo. A morte não é a aniquilação da alma, mas somente a separação temporária da alma e do corpo enquanto aguarda a ressurreição. Durante essa separação temporária, a alma desfruta de seu destino, seja castigo eterno, seja a vida eterna. E Jesus falando sobre a mansão dos mortos, que era aquele lugar onde ia a alma dos justos que morriam no Antigo Testamento esperando a remissão dos pecados vinda por Cristo, porque o céu só foi inaugurado após a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas almas desses justos e também dos condenados repousavam na mansão dos mortos, que é citado muitas vezes no Antigo Testamento, ou como algumas traduções trazem, o mundo dos mortos, onde era um local, um estado, onde essas almas ficavam. As almas dos justos ficavam em repouso, em alegria, em regozijo, enquanto as almas dos ímpios ficavam em tormentos. E nesse lugar é onde existe a parte da purificação dessas almas, onde nós vamos ver que é onde é situado, né, espiritualmente ali, o purgatório. Mas isso vamos ver nas próximas aulas. A princípio, vamos focar na consciência dessas almas, tanto dos justos como dos ímpios, dos salvos e dos condenados, após a morte. Essas almas estão conscientes. Essas almas têm intelecto, têm inteligência, têm conhecimento. Lucas 16, 19 ao 31, Jesus vai dizer: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão aqui seria a mansão dos mortos. Na mansão dos mortos, versículo 23, na mansão dos mortos, em meio de tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou, o rico: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, dos males. Agora, porém, ele encontra aqui o consolo e tu o tormento. E, além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar para aqui junto de vós não possam, tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa dos meus pais, pois tenho 5 irmãos que ele leve em seu testemunho, para que não venham também eles a este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, e os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles irão se arrepender. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Então nós vemos aqui uma parábola de Jesus, uma história que retrata uma realidade, que é a realidade da vida após a morte, da consciência e do estado das almas após a morte. Uns no tormento e outros no consolo. E ambos ali estão vivos. Vivos. Abraão está vivo, porque para Deus todos vivem. Então, a Bíblia é bem clara sobre essa vida da alma, essa consciência da alma após a morte.
Isso é indiscutível. A Bíblia, em lugar nenhum, diz que a alma é inconsciente após a morte. A alma está viva, a alma está consciente, a alma está tendo consciência do seu estado e de tudo aquilo que está acontecendo. É onde ela esteja. E não acaba só por aqui. Isso ainda será provado durante esse estudo, cada vez de forma mais clara. Mas, deixando aqui uma passagem para a gente adentrar a um segundo tópico, que é a comunhão dos santos. Vimos aqui, então, que as almas após a morte, segundo as Sagradas Escrituras, têm consciência de seu estado. Estão conscientes, estão vivas. Então, nós vamos ver aqui também que nós, como membros do corpo de Cristo, estamos unidos ao corpo de Cristo pelo batismo. Enquanto em estado de graça, estamos desfrutando desses benefícios de participar do corpo de Cristo. E esses benefícios não nos é tirado por ninguém, a não ser por nós mesmos quando pecamos. E Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Quanto mais nos separar do corpo de Cristo. Se nem a morte nos separa do amor de Deus por meio de Cristo, a morte vai nos separar do corpo de Cristo. Depois de mortos, né, da alma sair do corpo, nós não pertencemos mais ao corpo de Cristo. Se é pelo batismo que somos inseridos ao corpo de Cristo, e o batismo nos marca na alma. O batismo é uma marca indelével na nossa alma. E nós continuamos com essa marca após a morte. Continuamos sendo membros do corpo de Cristo após a morte. Morrendo no estado de graça, somos membros do corpo de Cristo nessa igreja triunfante ou padecente. Então, essa comunhão com Cristo e com o seu corpo, que é a igreja, ela está para além dessa vida. Nem a morte pode separar. Palavras de São Paulo. E nós podemos ver que São Paulo, ele acreditava tão firmemente nisso, que ele dizia isso com todas as letras. Que tanto no céu como na terra estamos unidos em uma mesma família. E isso são palavras de São Paulo, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 19. Ele vai dizer: por essa razão, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Ele se dobra diante de Deus, né, por uma razão que ele mesmo vai dizer no texto anteriormente. E ele diz que, diante do Pai, toma o nome toda a família no céu e na terra. Que família que ele está dizendo aqui? A mesma família que ele diz que quando nós devemos preservar pela nossa família, inclusive a família da fé. Ou seja, a família que está dizendo isso aqui é a família da igreja, é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. Somos nós, nossa família espiritual. É a adoção que nós temos, a filiação em Cristo. Somos filhos de Deus e fazemos parte da mesma família. E essa família está no céu e na terra. E a família do céu e da terra tomam o nome de Deus. Não são duas famílias. É uma única família. Por isso que não existe esse negócio de igreja visível e invisível. É uma única igreja. A igreja da terra, a família da terra, é a mesma família do céu, que toma o nome de Deus, que participa dos sacramentos, que participa da comunhão dos santos, da intercessão dos santos, dos benefícios e tesouros da igreja.
dos méritos de Cristo nos santos. Essa família no céu e na terra. E ele vai continuar para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior. Para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, quem está dizendo aqui, para pedir-lhe, pedir a quem? Pedir a Deus essa graça, ele diz, né, para sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, isso aqui é uma intercessão. E ele está dizendo que essa intercessão ela é feita por toda a família no céu e na terra. Então, quem pede a Deus para ser fortalecido pelo seu poder no espírito do homem interior? A família do céu e da terra. Ou seja, aqui Paulo está dizendo implicitamente que essa comunhão da família do céu e da terra é uma comunhão de intercessão, é uma comunhão de oração. Da mesma forma que nós oramos a Deus daqui, os santos oram a Deus de lá. Então é uma somente. Vamos voltar à unidade da igreja, né? Aquela reflexão sobre a unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo. Uma só fé, uma só mente, um só propósito, tanto na terra como no céu. É o que nós oramos também na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração do Pai Nosso ela também expressa essa realidade da comunhão dos santos da terra e do céu, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu, através da sua família, que é a igreja, a família da terra e a família do céu. Uma só família, um só corpo, uma só igreja. E essa igreja intercede, pede a Deus. Os santos do céu intercedem. Ele vai continuar. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. E assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais planificados com toda a plenitude de Deus. Ou seja, primeiro ele fala que nós participamos de uma só família, que toma o nome de Deus no céu e na terra, e que essa família ora a Deus pedindo fortalecimento, e que nós possamos compreender com todos os santos, quando ele diz todos os santos, ele está se referindo a essa família do céu e da terra, todos os santos englobam os santos do céu e os santos da terra em uma única comunhão. Isso são as palavras de Paulo. Em Hebreus capítulo 12, isso vai ser reafirmado. Dizem que o autor de Hebreus é Paulo, segundo a tradição, mas não tem um autor certo, não tem uma certeza sobre quem é o autor de Hebreus. Mas me parece sim que seja o apóstolo Paulo. E vai continuar na mesma linha de Efésios, falando sobre o mesmo assunto. Hebreus 12, capítulo 12, versículos 22 e 23, vai dizer: mas vós, falando aos cristãos da igreja, mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial e de milhões de anjos reunidos em festa. Ou seja, ele está falando da igreja. A igreja é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. A igreja é a nova Sião. A igreja é a cidade de Deus. Esses títulos que eram usados para o povo de Israel no Antigo Testamento foram usados agora comutados para a igreja. Foram dados à igreja. Esses títulos são hoje da igreja. Então ele está falando que essas pessoas fazem parte da igreja. E ele vai continuar. E ainda diz que eles chegaram, vos aproximaram do Monte Sião, da cidade de Deus, Jerusalém Celestial, e de milhões de anjos reunidos em festa. Então, aqui a gente vê que a comunhão dos santos inclui também os anjos. Os anjos também fazem parte dessa comunhão da família do céu e da terra, e também estão ao nosso serviço no processo de salvação. E vai continuar.
e da assembléia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e do espírito dos justos que chegaram à perfeição. Então, Paulo está falando literalmente da comunhão dos santos. Ou seja, ele está dizendo que nós chegamos à igreja, que é a cidade do Deus vivo, que é Sião, que é Jerusalém Celestial, que é a reunião de milhões de anjos, que é a Assembleia dos Primogênitos que estão escritos no céu. E também chegamos à comunhão dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são os espíritos dos justos que chegaram à perfeição? São aqueles que estão plenamente purificados e na visão beatífica de Deus, ou seja, no céu, na vida eterna. Eles chegaram à perfeição. O espírito dos justos, não está falando de pessoas, corpos, está falando de alma, de espírito. O espírito dos justos que chegaram à perfeição. A perfeição alcançada no céu, na visão beatífica, a plenitude da perfeição, da santidade. E por isso que a santidade vivida na terra, ela dá acesso direto ao céu. Por isso que o purgatório são para aqueles que morrem em estado de graça, mas ainda não plenamente perfeitos, não plenamente purificados. E aqui Paulo está dizendo que esses espíritos dos justos que chegaram à perfeição também fazem parte da mesma comunhão que nós fazemos, que é a comunhão com a Nova Jerusalém, com a igreja. E essa comunhão engloba os anjos e o espírito dos justos. E nós. Então, Paulo está falando da igreja triunfante e da igreja militante. E uma única comunhão. Ou seja, isso é muito claro aqui no texto. E essa comunhão existe. Que nós temos essa comunhão com a igreja do céu. Que nós podemos e devemos ter essa comunhão com a igreja do céu. E se nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo de fato, nós temos essa comunhão. De uma forma ou de outra. Agora, como se acontece essa comunhão? Como se dá essa comunhão? Como que essa comunhão ela se evidencia? Porque tudo bem, a Bíblia é clara de que existe uma comunhão entre a igreja do céu e da terra, que forma um só corpo de Cristo. Ótimo. Nem a morte pode nos separar disso. Mas que comunhão é essa? Que tipo de comunhão é essa? Né? A gente vai ver agora que tipo de comunhão é essa. É uma comunhão de intercessão, de graça. E também ligada aos méritos de Cristo e dos santos. O depósito da igreja, o tesouro da igreja. A igreja aplica aos penitentes. A intercessão dos santos, ela é mais do que óbvia na Bíblia. Nós vimos aqui duas coisas até agora. Primeiro, que as almas daqueles que morrem em Cristo e daqueles que morrem também em condenação, de todos aqueles que falecem e têm o seu destino traçado, estão conscientes. As almas dessas pessoas não estão dormindo. Isso aqui a gente viu na Bíblia. Agora, além de não estar dormindo, as almas das pessoas que estão no céu, ou seja, dos santos do céu, daqueles que chegaram à perfeição, o espírito dos justos que chegaram à perfeição, a família do céu, ela tem uma certa comunhão com a família da terra, com os justos e santos da terra. Então, os santos do céu têm uma comunhão com os santos da terra, formando uma só igreja. Creio na comunhão dos santos, diz o credo apostólico. Tá, tudo bem, entendemos essas duas partes. Há consciência após a morte, há uma comunhão na igreja também dos santos que estão no céu. Que comunhão é? A gente vai ver no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, nós vamos ver Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 8, que o livro de Apocalipse vai mostrar a ação dessas almas diante de Deus, o que essas almas fazem. Como essas almas estão, o que essas almas estão fazendo diante de Deus. E a resposta é clara. Essas almas estão orando.
Essas almas estão intercedendo. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Aqui vai falar sobre o livro com 7 selos, né? Quem era digno de desatar os selos do livro, que o cordeiro foi achado digno e tal. No versículo 8 vai dizer: ao receber o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos, os 24 anciãos é uma figura da igreja do céu, dos santos no céu, 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, a igreja no céu, os santos do céu na figura dos 24 anciões, que formam 12 patriarcas do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento, 24 anciãos. Eles estão diante de Deus. Obviamente, aqui está sendo um texto simbólico, figurado, com taças de incenso na mão. Um símbolo. Mas o próprio texto ele explica o que significa esses símbolos. As taças de incenso na mão, as taças de ouro cheias de incenso, elas são que as orações dos santos. Quais santos? Os do céu e da terra. As nossas orações de todos os santos. A igreja do céu leva a oração diante de Deus. Tanto as nossas como a deles. Não só os santos, como a gente vai ver aqui, mas também os anjos fazem isso. Como eu disse anteriormente, essa comunhão também engloba os anjos. Então, os santos estão levando nossas orações diante de Deus com um aroma suave de incenso. Cara, mas esse texto não está tão claro. Vamos prosseguir. Apocalipse 6, versículo 9 a 11, quando vai falar dos mártires. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Ou seja, os mártires, aqueles que morreram por Cristo. As suas almas estão diante do altar de Deus. E o que eles fazem? E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? As almas desses santos estão diante de Deus, intercedendo, clamando, pedindo, orando. Por quê? Orando por justiça na terra. Os santos que estão no céu estão rezando por justiça na terra. E Deus opera a sua justiça na terra mediante as orações dos santos. É isso que está dizendo no texto. E Deus responde. A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousassem por mais um tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Então, a resposta de Deus foi imediata. Repousem por um tempo, até completar o número dos seus irmãos, que serão mortos também. Então, a justiça de Deus será derramada. E se você continuar lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que, de fato, Deus fez justiça pelo sangue dos mártires. Então, aqui a gente vê a realidade de que os mártires no céu estão intercedendo para que Deus faça justiça na terra em prol do seu sangue derramado. Ou seja, algo mais claro do que isso eu não tem como achar. A Bíblia está sendo muito objetiva, muito óbvia. Mas se ainda não está suficiente, a gente tem mais um texto. Apocalipse 8, versículo 3 a 4. Vai dizer, agora, os anjos. Outro anjo veio prostrar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro, perante uma grande quantidade, deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está aí diante do trono. E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. Aqui, primeiro a gente viu os 24 anciãos, que representam a igreja do céu, oferecendo as orações diante de Deus, em forma de incenso.
Depois a gente viu os mártires pedindo e rezando por justiça na terra. Agora nós estamos vendo os anjos levando as nossas orações para Deus. Ou seja, as nossas orações chegam a Deus por intermédio dos nossos anjos. E essas orações são como fumaça que sobe diante de Deus, como incenso. E daqui também sai a prática da igreja de usar incenso na igreja, na liturgia da missa. Se vocês estão acostumados com a missa, vocês vão ver que tem um turíbulo. O turíbulo é tipo um prato, né, um recipiente onde se põe um incenso e fica balançando assim, e o incenso, a fumaça vai subindo. É muito usado em liturgias solenes na missa. E muita gente fala, nossa, a igreja católica usando incenso, isso é coisa de macumbeiro. Não, isso é coisa da Bíblia. O incenso é símbolo das orações dos santos, que sobem diante de Deus como fumaça. E é isso que a missa representa, com o turíbulo com incenso. As orações dos santos, de todos os santos, no céu e na terra. Então a gente vê que os santos, ou seja, as pessoas que morreram, tanto os santos como os não santos, tanto os salvos como os condenados, possuem uma consciência do que está acontecendo, sabem do que está acontecendo, sabem do seu estado, não estão dormindo. Segundo, existe uma comunhão entre a igreja do céu e da terra. E terceiro, essa comunhão se dá por meio da intercessão, da oração deles por nós. E eles elevam nossas orações a Deus e rezam também por nós e pela justiça na terra. Olha, isso não é magnífico? Isso não é espetacular? Isso não é claro? Não é lindo ver como a Bíblia fala de forma tão clara dessa comunhão dos santos? Então, meu amigo, se você crê na comunhão dos santos, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, não creia só na comunhão dos santos parcial, limitada, deficiente, só na comunhão dos santos da terra. Depois dessa vida aqui, não existe mais não. Não, crê na comunhão dos santos completa, como a Bíblia nos mostra. Na comunhão de toda a família que toma o nome de Deus no céu e na terra. Essa comunhão de oração e intercessão deles por nós e nós por eles. Assim como você reza pelo seu amigo, pela sua amiga, os santos rezam por nós, intercedem por nós, oram por nós. E isso fica muito evidente na Sagrada Escritura. Então, mais claro do que isso na Bíblia, a gente não tem como encontrar, né? É óbvio, tá? Com todas as letras escritas aqui na nossa cara. Então, se a gente já viu que a Bíblia ela sustenta a comunhão dos santos e a intercessão dos santos por nós, vamos ver o que diz a história da igreja. Vamos ver o que aqueles primeiros cristãos que foram discípulos dos apóstolos ou viveram na era pós-apostólica dos primeiros séculos, o que eles que viveram há quase 2.000 anos atrás, que foram teólogos e santos, o que eles dizem? Qual era a prática da igreja nos primeiros séculos? Como que a igreja interpretava essa questão? Porque tem gente que pode dizer, ó, tudo bem, a Bíblia parece estar dizendo aí que existe essa comunhão, essa intercessão, mas isso aí é uma interpretação. Muitos protestantes dizem isso, né? Não, isso aí é só uma interpretação da Igreja Católica. Então vamos ver o que os primeiros cristãos interpretavam. Se isso é uma interpretação particular nossa, dos católicos atuais, ou isso é uma coisa que existe há 2 milênios, há 2.000 anos de igreja. Vamos ver o que os primeiros cristãos pensavam. Santo Inácio de Antioquia, que viveu no ano 100 depois de Cristo, ele foi discípulo do apóstolo João, do apóstolo Pedro, ele foi bispo e foi mártir no Coliseu por feras. Ele entregou a sua vida por Cristo, pela igreja. Ele escrevendo sua carta aos australianos, ele vai dizer o seguinte, no número 13, na parte 3, meu espírito se sacrifica por vós. Ele indo a caminho do martírio, ele vai dizer, meu espírito se sacrifica por vós. Não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Olha que lindo. Não somente agora, mas quando eu chegar a Deus, meu espírito continuará se sacrificando por vós. O que isso quer dizer? Intercedendo, participando dessa comunhão,
rogando por vós. Clemente de Alexandria, que viveu no ano 215 depois de Cristo, vai dizer: deste modo está ele, o verdadeiro cristão, sempre puro para a oração. Ele também reza na sociedade dos anjos, como sendo já da classe dos anjos, e ele nunca está fora da sagrada proteção deles. E pensou que rezava sozinho, mas ele tem um coro de santos permanecendo com ele em oração. São Clemente de Alexandria. Não sei se ele é santo, mas Clemente de Alexandria viveu no ano 215, ali próximo dos apóstolos. Um grande doutor da igreja também, um grande teólogo, um grande pai da igreja. E ele vai dizer claramente que nós cristãos, verdadeiramente, temos a assistência dos anjos de nossa oração, temos a proteção dos anjos e temos os santos, um grande coro de santos rezando conosco. Orígenes, que viveu no ano 231, vai dizer o seguinte, no seu livro Sobre a Oração, parte 14, capítulo 14, parte 6, e outra também sobre a oração, ele vai dizer o seguinte: agora, súplicas, ação de graças e apelos podem ser oferecidos para as pessoas sem propriedade. Dois deles, ou seja, implorando e dando graças, pode ser oferecido não só para os santos, mas para as pessoas sozinhas. Em geral, ao passo que a súplica deve ser oferecida aos santos somente. Deve haver encontrado um Paulo ou um Pedro que podem beneficiar-nos e fazer-nos dignos de atingir a autoridade para o perdão dos pecados. E ele vai continuar dizendo: o sumo sacerdote Cristo não é o único a se unir aos orantes, mas também os anjos, como também as almas dos santos que já dormem. Entenda aqui que quando a gente fala as almas dos santos que já dormem, ele não está falando do sono da alma. Ele está falando daqueles que já descansam no paraíso, daqueles que já estão diante de Deus, dormindo no sentido de repousar diante de Deus. E que eles estão orantes junto aos anjos e junto a Cristo por nós. Isso aqui é segundo, terceiro século. Cirilo de Jerusalém vai dizer o seguinte: então, durante a oração eucarística, nos lembramos também daqueles que adormeceram antes de nós, primeiros patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por meio de suas orações e súplicas, se digne a receber as nossas. No seu livro Leituras Catequéticas, capítulo 23, parte 9. Gregório de Nazianzo, ele orando a São Cipriano provavelmente aquele já estava falecido. Então, Gregório de Nazianzo, no ano 329 depois de Cristo, ele vai rezar São Cipriano dizendo o seguinte: que você olhe para baixo, de cima, propiciamente sobre nós, e oriente a nossa palavra e da vida, e pastoreou este rebanho sagrado. Alegrar a Santíssima Trindade diante da qual tu estás. Ou seja, Gregório Nazianzo rezando a São Cipriano, dizendo que ele já está no céu para ele olhar para baixo e interceder por nós. E ele ainda, Gregório Nazianzo, falando sobre o seu próprio pai, né? Rezando ao seu próprio pai, ele diz: sim, eu estou bem certo de que a intercessão é mais-valia agora do que era para a sua instrução em dias anteriores, já que ele está mais perto de Deus, agora que ele se recuperou de seus grilhões do corpo e libertou sua mente do barro que obscurecia, e tem conversa limpa com a limpeza da mente nobre e pura, falando sobre o seu pai. Ambrósio de Milão, foi Santo Ambrósio, bispo de Milão, foi bispo de Santo Agostinho quando ele se converteu. Em 397 depois de Cristo, ele afirma que Pedro, que chorou tão eficazmente por si mesmo, chore por nós, a trazer para nós o semblante benigno de Cristo. O trabalho dos 6 dias, né? Está escrito nesse livro. Ou seja, São Pedro, chore por nós e rogue por nós, a trazer-nos o semblante benigno de Cristo. Agora vamos para Santo Agostinho. Santo Agostinho tem citações esplêndidas sobre isso, bem objetivas e claras. Santo Agostinho, que viveu em torno do ano 400 depois de Cristo, que é venerado pelos protestantes,
mas ele era totalmente católico. Ele diz o seguinte, no seu livro Contra Fausto, o Maniqueísta. Ele diz o seguinte: um povo cristão celebra unidos uma solenidade religiosa, o Memorial dos Mártires, tanto para encorajar e ser imitado, quanto para que possamos participar de seus méritos e ser auxiliados pelas suas orações. Mas é tal que nossos altares estão definidos para qualquer dos mártires, mas apenas para sua memória, mas ao próprio Deus, o Deus dos mártires. E no seu livro Homilia sobre João, ele vai dizer o seguinte: na mesa do Senhor, nós não comemoramos os mártires da mesma forma que fazemos com os outros que descansam em paz, a fim de orar por eles. Pelo contrário, que eles possam orar por nós, para que possamos seguir os seus passos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não adianta a gente orar pelos mártires, porque eles já estão diante de Deus. Porque existem dois tipos de oração na Santa Igreja Católica. A oração dada aos defuntos, quando nós suplicamos a Deus para que ele dê descanso à sua alma, caso ele esteja no purgatório, para que ele seja purificado, esteja diante de Deus de forma breve. E a oração, a intercessão dos santos, quando nós pedimos aos santos para interceder por nós. Então, Santo Agostinho está dizendo aqui, ó, nós não oramos aos mártires da mesma forma que nós oramos aos outros cristãos falecidos, porque nós oramos por eles para que Deus nos dê descanso. Aos mártires, nós queremos a sua intercessão por nós. Então, já são dois tipos de oração aqui que Santo Agostinho diz: por aqueles que morrem na graça de Deus, para que recebam descanso, e aos mártires para que orem por nós. Ele vai continuar no livro A Cidade de Deus. Ele vai dizer: nem são as almas dos mortos piedosos separados da igreja. Olha só que interessante. É o que eu estava falando. É uma só igreja, que engloba o céu e a terra, um só corpo. Não existe igreja visível e igreja invisível. É uma única igreja. Nem são as almas dos mortos piedosos separadas da igreja, mas até mesmo agora é o reino de Cristo. Caso contrário, não haveria memória deles no altar de Deus, na comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, os mortos não estão separados do corpo de Cristo. Os mortos não estão separados da comunhão do corpo de Cristo. A morte não nos separa do amor de Cristo, como diz São Paulo. É isso que está afirmando Santo Agostinho. Agora, de forma bem interessante também, a gente vê agora uma oração feita à Santíssima Virgem Maria. Uma oração muito bonita, direcionada à Santíssima Virgem Maria, por Metódio, que viveu no ano 800 depois de Cristo. Ele faz várias orações à Santíssima Virgem, dizendo o seguinte: salve a ti para sempre, Virgem Mãe de Deus, nossa alegria incessante, pois a ti eu volto novamente. Tu és o início da nossa festa, tu és o seu meio e o fim, a pérola de grande valor que pertence ao reino. A gordura de cada vítima, o altar vivo do pão da vida. Salve a ti, tesouro do amor de Deus. Salve a ti, fonte do amor do Filho para o homem. Você brilhava, doce outorgante mãe, como a luz do sol. Você brilhou com os fogos insuportáveis da mais fervorosa caridade, trazendo no final aquele que foi concebido por você, para manifestar o mistério escondido e indizível, o Filho do Pai invisível, o Príncipe da Paz, que de uma forma maravilhosa mostrou-se como o mesmo do que toda pequenez. Oração sobre Simeão e Ana. O livro Oração sobre Simeão e Ana, Metódio faz essa oração à Virgem Maria. E ele continua: por isso oramos a ti, o mais excelente entre as mulheres, que se gloria na confiança das suas honras maternais, que tu incessantemente nos mantém na lembrança. Ó Santa Mãe de Deus, lembre-se de nós. Eu digo que faça a nossa glória em você. E que em agosto hinos celebraremos a memória que sempre vai viver e nunca desaparecer. Ele continua: e você também, ó honrado e venerável Simeão, aquele já está rezando por Simeão. Simeão, acredito que seja algum cristão da época dele, ancestral de nossa santa religião e professor da ressurreição dos fiéis, seja nosso patrono e defensor com Deus Salvador.
a quem você foi considerado digno de receber em seus braços. Nós, junto com você, cantamos nossos louvores a Cristo, que tem o poder da vida e da morte, dizendo: você é a luz verdadeira, proveniente da luz verdadeira, do verdadeiro Deus gerado do verdadeiro Deus. Então, nós vemos aqui que os cristãos primitivos, desde o ano 100 até o ano 800, né, são muitas outras citações, eu não peguei todas. De Santo Agostinho mesmo, eu peguei só 3, tinham várias outras lá, ou seja, nas suas fontes, nos seus livros da patrística, tinha muitas citações. Você pode pegar a citação de Confissões, quando, após a morte da sua mãe, ele reza pela alma da sua mãe. Aí a gente já vai entrar nesse assunto quando formos falar de purgatório. Ou seja, os cristãos dos primeiros séculos, eu peguei aqui algumas citações que vai do ano 100 até o ano 800, ou seja, 8 séculos, do início da era cristã até o século IX, os cristãos abertamente falando, ensinando unanimamente sobre a oração e intercessão dos santos. Não só historicamente, como também vimos isso na Bíblia. Agora também tem uma descoberta arqueológica interessante que a gente pode citar aqui na catacumba de São Sebastião, em Roma. Lá, várias inscrições invocam o nome de São Pedro e São Paulo. Todos os historiadores são unânimes em afirmar que elas são pré-constantinianas, ou seja, antes de Constantino, sendo colocadas na segunda metade do século III. Ou seja, são inscrições em rochas, em catacumbas, que os primeiros cristãos fizeram, pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu acredito que esteja em latim, está dizendo praticamente assim, dá para entender um pouco. Paule et Pedre, petite por victory. Paulo e Pedro, peçam pela vitória, rezem pela vitória. Paulo e Petri, proerate rogate. Paulo e Pedro, rogue por erate. Deve ser um cristão da época. Petre e Pauli, subvinite primitivo pectori. Ou seja, reze pelos pecadores. Então, ou seja, os cristãos primitivos, desde os primórdios da era apostólica até hoje, na Igreja Católica, praticam a intercessão dos santos. Rezam aos santos pedindo sua intercessão. Rezam pelos falecidos pedindo descanso para suas almas. Isso não é paganismo, isso não é idolatria, isso não é espiritismo, isso não é feitiçaria, isso é cristianismo. Cristianismo ortodoxo, cristianismo raiz, primitivo. A gente viu biblicamente, historicamente. Agora veremos o que o Catecismo da Igreja Católica fala a respeito desse tema, o número 954 a 959. Vai falar sobre a comunhão entre a Igreja do céu e da terra. E diz o seguinte: os 3 estados da Igreja, até que o Senhor venha em sua majestade, e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, estão se purificando, outros regozijando-se na glória, contemplando claramente Deus Trino e Uno, assim como é. Todos, porém, ainda que em diferentes graus e modos, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus. Todos, quando são de Cristo, tendo, pois, o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja, estão entre si unidos a Ele. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma é interrompida. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos, pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza a santidade toda da Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e os homens, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Por consequente, pela fraternidade e solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. E vai dizer, em 957, o seguinte: a comunhão com os santos.
Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente o título a título de exemplo. O fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Assim como a comunhão entre os irmãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de uma fonte e cabeça, precede toda a graça da vida do próprio povo de Deus. Bom, e ele vai continuar dizendo em 958, 959, o seguinte: a comunhão dos falecidos, reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados. Também ofereceu sufrágio em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a intercessão por nós. Na única família de Deus, todos que somos filhos de Deus e constituímos uma única família de Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação da própria Igreja. Bom, o Catecismo da Igreja, como nós estamos bem vendo durante esse curso, ele não ensina uma nova doutrina. Ele não ensina novas revelações, novas verdades de fé. O catecismo ele apenas confirma aquilo que a Bíblia já nos ensina. Nada do que nós lemos aqui contradizeu o que nós lemos na Sagrada Escritura. Ou seja, nada se opõe. A tradição da igreja não se opõe à Sagrada Escritura, nem à história da igreja. As coisas estão em harmonia, se complementam, estão unidas entre si. O que a igreja professa hoje no seu catecismo é a mesma coisa que os cristãos primitivos, como nós lemos aqui nos Escritos dos Pais da Igreja, professavam na era pós-apostólica. E a mesma coisa que eles professavam é a mesma doutrina que está contida nas Sagradas Escrituras. Ou seja, há uma continuidade de um pensamento cristão, de uma fé cristã, que não mudou em 2000 anos. Uma só fé, como diz São Paulo. Um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, uma só igreja. Isso é a perfeita unidade que Cristo nosso Senhor rogou ao Pai em João capítulo 17. Então, ficamos por aqui. Espero que tenha anotado. Anote as bases bíblicas, anote as bases dos pais da igreja, as fontes históricas, anote o catecismo da igreja, o número, estude, leia com sinceridade. Caso você seja católico, para se aprimorar na fé católica. Caso você seja protestante, para estudar com sinceridade a fé que você discorda. Por mais que você discorde, nós devemos ser sinceros com aquilo que professamos. Ou seja, se você acredita que a fé católica ela ensina heresias, estude ela para você ver realmente se ela ensina heresias ou não. Né? Ou seja, vamos nos aprofundar com sinceridade. Mesmo que discordamos, eu discordava da fé católica. Eu dizia, eu vou estudar a fé católica, mas por uma questão de honestidade, de conhecer a fé dos católicos para não ficar falando besteira na internet. Estudando a fé católica, eu descobri que a fé católica não é só uma fé católica atual. Ela é uma fé católica de 2000 anos. E se Cristo fundou uma igreja como a Bíblia diz que ele fundou, essa igreja só pode ser a igreja católica. Fiquem com Deus. Ave Maria.